Bom, então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, a questão é que eu estava aqui assistindo ao mais recente vídeo publicado ali no canal do Gastão Moreira, né, ali o Casa Gastão, em que ele, vamos dizer assim, dá uma de spoiler, né? Então, ele está ali divulgando, né, o filme Lords of Chaos, né, que é um filme recentemente lançado e que se baseia no livro de mesmo título, Lords of Chaos, né, The Blood, The Rising of Satan Underground Metal, que é um livro que foi publicado no final dos anos 90 e que ele constitui basicamente uma pesquisa histórica que, no meu entender, eu acho que saiu assim, ele saiu poucos anos depois, né, dos eventos mais marcantes ali, daquela situação vivida ali, né, na Noruega, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, né, em algumas regiões ali, né, sobretudo em Oslo, né, em que diversas bandas, grupos de black metal, vamos dizer assim, se envolveram numa série de atividades, uma série de eventos criminosos que basicamente formam quase que uma subversão. E é verdade. Mas assim, o que está acontecendo aqui no caso é que todas as pessoas que estão falando do filme, que são pessoas do meio também, do meio musical, do meio do metal, o que eles estão? Eles estão apenas divulgando o filme, né? E eles estão comentando sobre esse assunto, que é um assunto assim bastante polêmico e é um assunto que eu acho que merecia muito mais atenção, mas estão apenas fazendo referências à história, né? Vamos dizer assim, apenas, vamos dizer assim, resumindo um pouco da história, de forma a, vamos dizer, como se fossem apenas agindo como se fossem enciclopédias, né? Essas pessoas que estão falando do Lord of Chaos estão agindo apenas fazendo um resumo da história, divulgando, né, o filme e falando do livro. Bom, este livro eu fui conhecer, né, eu fui tomar atento da existência dessa publicação, desse material histórico, acho que em 2008, 2009, se não me engano. E na época, isso há 10 anos atrás, não havia um único exemplar desse livro, acho que aqui no Brasil, não sei. Eu não achava nada, nem em Mercado Livre, nem em sebos, nem em livraria alguma. Você podia achar na Amazon, e olha lá. Agora, com o lançamento do filme, eu já percebi que já tem um exemplar à venda no Mercado Livre. E algumas pessoas já estão mostrando esse livro aí nos vídeos. Né? Você vê, eu já estou falando desse livro há pelo menos uns 5 anos. Quando eu comecei a tecer aqui no YouTube algumas críticas sobre as atitudes do Varg Vikernes. E há 10 anos atrás, quando eu comecei a ler o livro e fui fazendo dele algo que se coordenar, né, fazendo aquela pesquisa histórica, que é o Lords of Chaos, algo que se coordenasse com os meus estudos, com os outros estudos que eu faço em diversas outras áreas de conhecimento, eu comecei a perceber ali uma relação bastante clara daqueles eventos ali na Noruega, envolvendo as bandas de black metal, com um movimento revolucionário. Né? Ou, basicamente, como explica o professor Olavo de Carvalho, a questão da revolução cultural. Eles estão muito ligados a isso. Né? A minha tese é essa. Vamos dizer assim, para explicar em um minuto a minha tese. Você tem um livro Lord of Chaos, né? E você, que conta a história ali, né, daquele período ali de agitação entre as bandas, black metal, e você tem por outro o livro Os Demônios do Dostoiévski, que é eu formulei minha tese a partir disso. Você tem no Dostoiévski, você tem uma primeira geração de intelectuais e revolucionários, né, que por conseguinte, né, que admiram toda a explosão do comunismo, do socialismo, e que acabam, né, de maneira um tanto inadvertida, um tanto irresponsável, formando uma geração posterior de jovens que vão se tornar militantes, revolucionários e violentos, que promovem o caos. Né? Vocês vão colocar todas aquelas pautas em prática, aquelas pautas que se discutiam naqueles círculos da geração anterior, em prática e formar uma revolução, um caos. A mesma coisa acontece ali, o Lords of Chaos. Se você pegar em termos de história da música, história do rock, dentro, né,
do universo do rock, você tem uma geração anterior de bandas que, envolvendo-se com questões, né, com diversas ideologias, sobretudo a socialista, ao longo, por exemplo, dos anos 50, 60 e 70, acabaram preparando a geração seguinte, né, pautas que a geração seguinte de músicos mais radicais, mais extremos, colocaram em prática em alguns lugares. É mais ou menos assim que funciona. Isso está dentro do esquema de revolução cultural, isso é óbvio. E então, no livro Lords of Chaos, você tem diversos fatos. Ele pode não ser exato na sua em todas as informações que transmite ou nas avaliações que faz, mas as notícias, as entrevistas, né, e as testemunhas registradas lá, todas estão, vamos dizer assim, evidenciando fatos. Fato. O Eystein Arset, que foi o líder, vamos dizer assim, do movimento Inner Circle e do movimento Black Metal ali na Noruega, ele sim fazia parte do grupo Red Andang, ou Juventude Vermelha da Noruega, né, que é um grupo de comunistas, né, uma organização comunista, e certamente dali ele recebeu instruções no sentido de tornar-se um militante. Ele começou a intensificar toda essa questão de, vamos dizer assim, de radicalizar, não só em termos de música, mas em termos de ideologia. Você tem ali o envolvimento do Parolin, né, o Dead, com, com as bandas de black metal, que por conseguinte, né, já era uma pessoa bastante problemática e bastante obsessiva, com tendências, né, bastante autodestrutivas. E, dado que estava se intensificando todo aquele radicalismo naquele grupo de jovens ali que estavam formando as bandas, aquela obsessão do Dead, aquele radicalismo também do Dead, acabou tornando-se, vamos dizer, um prato cheio para que as coisas se intensificassem cada vez mais, né? Então, o segundo fato, você tem o suicídio do Dead, que tornou-se basicamente um estopim para que se eclodisse mesmo um caos, né? A partir dali você tem a aderência de mais alguns membros ao recém-formado Inner Circle, né? O círculo central ou o círculo negro ali, como queiram, entre eles de Varg Vikernes, outro jovem bastante radical, né? E então vamos dizer, vão se criando personagens, basicamente, ali na vida real, né? E esses personagens começam, claro, eram jovens, mas estavam sendo cooptados por todo, não só estavam assim dentro de um espírito bastante radical, mas certamente já estavam sendo cooptados por, vamos dizer assim, não diria agentes comunistas, agentes, mas dado que ali na Europa era um período de Guerra Fria e o comunismo, né, a, a existência ali, né, a prevalência de grupos comunistas, as próprias internacionais comunistas ali na Europa, todas acabaram, direto ou indiretamente, influenciando isso, cooptando jovens com aquele tipo de caráter, como o pessoal do black metal, a, vamos dizer assim, fazerem explodir um certo caos revolucionário. Né? Isso também é claro, porque não adianta, não é só a simpatia do Eystein Arset pelo comunismo, mas você tinha mesmo ali, todos eles nasceram, né, tornaram-se adolescentes durante aquele período ali de intensa manifestação, né, de comunismo por toda parte. O comunismo só se intensificou, de Karl Marx para cá o comunismo só se intensificou e se organizou muito bem. Por mais que o comunismo hoje esteja um tanto degradado e até um tanto marginalizado, ainda assim continua sendo um grupo bastante organizado. As internacionais seguem, né? Os movimentos comunistas seguem, né? Eles nunca desistem. Então, jovens ali que, vamos dizer, e sobretudo, uma das principais metas, né, da, da, da existência do comunismo, tal como formulado por Karl Marx, era o quê? Não era só a questão de, vamos dizer assim, tornar os países capitalistas, tornar os países socialistas e esmagar o capitalismo. A questão mesmo era destronar Deus, era cortar a ligação com Deus ou mesmo banir, né, Deus
a presença de Deus no mundo, né? Ou tentar fazer crer que Deus não existe, ou seja, destruir a religião, sobretudo a religião cristã, já que o comunismo é um produto do Ocidente, né? Então, levando em conta que você tem jovens radicais que estão dispostos a intensificar as suas atitudes, né? E que estão dentro de uma moda que expressa algo anticristão, que é algo que seja um prato cheio, um melhor prato cheio para grupos comunistas, para a própria Revolução Cultural? Não, é óbvio, é uma coisa se encaixou perfeitamente, no meu entender, é isso. Então daí você tem o, a ligação do Eisenhower com o comunismo, você tem o suicídio do Dede, você tem a radicalização por parte do grupo de jovens ali, que começam o quê? A incendiar igrejas. Ou seja, eles começam a praticar atos que podem ser qualificados como terrorismo. Porque eles estão causando um caos e assustando pessoas, estão destruindo o patrimônio e estão ameaçando a vida das pessoas, né? Outro fato também, que você tem o assassinato do Eisenhower pelo Varg Vikernes, e você tem o assassinato de um homem que era homossexual pelo o membro de uma outra banda de black metal muito famosa, que é o Emperor, né? Cujo nome, né, artístico seria Bart Faust. Ele, vamos dizer assim, entrando naquele clima bastante sombrio, já sendo um jovem com certa obsessão pela violência e estando envolvido num ambiente que, vamos dizer assim, conspirava bastante para se intensificar a violência e a violência e né, o espírito de se contradizer tudo que é bom, né, pelo mal. Então é claro que ele já estava, vamos dizer assim, consciente ou inconscientemente, desejoso de experimentar, né, assim, tal como se pode aprender em qualquer manual comunista, que o militante ele sempre está disposto a tudo, né? De preferência, o que qualquer líder comunista que queira formar um militante, a coisa que ele mais quer é um jovem que não tenha apego algum a nada, que esteja disposto a fazer qualquer coisa, né, da forma mais gratuita possível, mas que vá favorecer a um, a um movimento revolucionário. Mais ou menos como o Estrangeiro do Camus, né, aquele personagem. Ele tem um desapego e uma violência gratuita, né? Ele é quase ele é bem dizer um psicopata. Então o Bard Faust, né, vamos dizer assim, propenso àquele espírito de violência, aquela tendência de agressão, né, sendo já um jovem bastante perturbado e obsessivo, é claro que ele só poderia estar propenso a vamos dizer, não demoraria muito que ele topasse com alguém e que ele, né, aproveitasse a oportunidade de matar. Porque ele mesmo deixa isso claro, é só ler a entrevista dele, tem um capítulo que é só com a entrevista dele. Você vê ali não só a frieza nas palavras, na declaração dele, como também a autodescrição que ele dá do seu caráter, né? E ele conta ali como que foi o início do envolvimento dele com isso, com todo o movimento ali, black metal. Então é claro que já havendo uma certa propensão a isso, à violência, e simpatizando com um movimento subcultural que estava começando a pregar violência, você junta a fome com a vontade de comer, né? Basicamente isso. Então, tudo isso, vamos dizer, para um movimento revolucionário, para o próprio comunismo internacional, ele é muito, vamos dizer, ele é muito vantajoso, porque se você tem jovens que facilmente se tornam militantes e facilmente, vamos dizer assim, se tornam moralmente inconsistentes e propensos à violência, propensos a fazer qualquer coisa para, vamos dizer, atingir uma finalidade, é isso que o movimento revolucionário quer, ou que os dirigentes da Revolução Cultural querem. Essa desagregação de valores e a propensão, né,
Claro, a princípio se estabelece um caos, mas depois se organiza tudo, né? O próprio movimento vai organizando tudo. Mas se precisam de agentes, de militantes que tenham, vamos dizer assim, indiferença e disposição suficientes para praticar qualquer tipo de ato que favoreça a revolução, entende? Eu posso não estar sabendo me explicar direito, mas é isso. Vamos dizer, a gente tem que, vamos dizer assim, ao tomar tento, ao conhecermos a história do black metal na, né, na Noruega, sobretudo essa fase que foi bastante bombástica, violenta e perigosa, nós temos que compreender coisas para além dele, ou então saber as relações disso com coisas a mais, né? Um contexto histórico mais amplo. Porque o que eu vejo aí, a descrição do pessoal, seja o Gastão, seja de outros canais aí que estão falando agora do filme, a única coisa que eles fazem é ficar ou contando cronologicamente a história, passando alguns dados do filme, né, em confronto com alguns dados do livro, ou em confronto com alguns depoimentos, dos músicos que estiveram lá, mas não estão fazendo nada mais do que propaganda do filme, um merchandising gratuito. Mas eles não sabem, fica assim, parece aquela conversa de comadre, entendeu? Que o cara, ele simplesmente, não que ele admire a coisa, realmente nenhum deles está apoiando aqueles crimes cometidos lá. Mas eles não conseguem enxergar além daquilo, entende? Eles não conseguem ver a coisa, a sua relação num contexto maior, num contexto histórico maior que envolve muito mais coisas. Hum? Se for rastrear as raízes aí do black metal, não só em termos de música, mas em termos de ideologia, você vai passar pelos anos 70, 60, 50, isso vai chegar lá, né, até na Revolução Francesa, meu filho. E aí já não tem mais nada a ver com música, entendeu? Só que os caras não sabem fazer, eles ficam muito presos num mundinho ali, muito alienante. Né? Que nem o Gastão Moreira, ele só fica falando do filme, ele não é capaz de. Pô, eu não entendo como é que ele. Não, só se ele não quer entrar no assunto, né? Tornar a coisa mais complexa, mas ele só fala do filme e vamos dizer assim, ele resume a história como se fosse um enciclopedista e parou por aí, entendeu? Só faz a propaganda gratuita do livro e do filme, né? Conta um pouco da história e pronto, como, né? Apenas como uma enciclopédia de música. Mas logo ele, que o Gastão, que é um cara famoso, que tem tanta visibilidade, podia aproveitar isso aí. Ele que é um cara culto, o Gastão não é um cara inculto, né? Podia perceber mais coisas e falar sobre isso. Falar das relações, porque as relações do black metal na Noruega com o movimento revolucionário, com revolução cultural, com o comunismo, é evidente isso aí. E se alguém tem dúvida, como eu disse, leia lá Os Demônios do Dostoiévski, porque a coisa é clara, entendeu? Então não se trata de ficar numa masturbação mental e querer ficar dando razão para Varg Vikernes, querendo ficar tomar as dores dentro daquelas intriguinhas entre os personagens dessa história. Ah, quem tinha razão, o Varg Vikernes ou o Euronymous, né? Ah, o Varg Vikernes, como é que pode? Por exemplo, o Varg Vikernes, ele vai lá, ele invade a casa do Eystein Arset, né? Ele puxa a faca, ele assassina o cara e a declaração do Varg, ele, inclusive, ele reitera essa declaração até hoje, que ele agiu em legítima defesa. Mas como que você pode agir em legítima defesa se você invadiu a casa da pessoa? Uma pessoa que supostamente o estava ameaçando, você invade a casa dela, você mata a pessoa e você diz que está agindo em legítima defesa? Como assim? É um troço totalmente esdrúxulo. Não tem nada a ver. Então o Varg ele não tem muita noção das coisas que fala, né? Não é um cara talhado para analisar a realidade. Não adianta. Não é. Como eu disse, são todos jovens que certamente foram cooptados por movimentos revolucionários. Isso é claro. Né? E não, ó, cara, não adianta dizer, ah, não é bem assim, não está claro. Está claro sim. É só você estudar um pouquinho de história do comunismo, estude sobre as internacionais comunistas, leia as obras de Antônio Gramsci e leia, como eu disse, Os Demônios do Dostoiévski, leia lá obras do professor Olavo que falam sobre isso, né? Sobre Antônio Gramsci, que vocês vão entender do que eu estou falando. Né? Então é claro que o movimento, aquela subcultura que
que eclodiu ali entre os anos 80 e 90 na Noruega, na forma de uma moda black metal e que, né, vamos dizer assim, fez surgir um caos ali durante alguns anos, com suicídios, assassinatos, depredações, né, é, atos terroristas, vandalismo, tudo isso aí está muito bem relacionado com movimentos revolucionários de esquerda. Isso, né, ele tá, vamos dizer assim, ele anda na mesma esteira. E até o próprio livro ali do Lords of Chaos dá muitos sinais disso. Colocam alguns exemplos históricos que enquadram esse movimento em movimentos de esquerda, entendeu? O próprio Esterset era um admirador de alguns líderes de esquerda famosos, Stalin, Pol Pot, né? Então é claro, a coisa está toda, evidentemente, né, produto de revolução cultural, né? Só que esses caras todos que estão aí falando, né, que são do meio, não são capazes de falar disso. Eles ficam só falando do filme e querendo tomar as dores, hora de um, hora do outro músico, né? E, ou seja, falando só daquelas intriguinhas ali dentro do contexto do livro ou do filme, né? Sem expandir aquilo ali, sem pegar aquilo ali e, vamos dizer assim, fazer um trabalho intelectual de expandir, né? De intuir coisas a mais a partir daquilo ali. Eles não fazem isso, né? E olha que eu estou falando faz tempo, eu indiquei várias vezes o livro aqui, muito antes de sair o filme, e já estou lendo o livro, né? Estou relendo o livro, né? A primeira vez que eu li há 10 anos, e estou relendo, estou, né, consultando ali para, vamos dizer assim, compreender melhor a situação agora que está saindo o filme, né? E vou escrever até uma tese sobre isso aí, porque a relação deste livro, deste documento, Lords of Chaos, com o livro Os Demônios, no meu entender, ela é bem exata, entendeu? E o Dostoiévski, para quem não conhece, é um escritor russo que tinha é considerado um dos maiores escritores da humanidade, um cara que tinha uma visão profética. Então ele intuiu um esquema revolucionário que se repetiu diversas vezes na história dali para diante. O livro foi escrito em meados do século XIX. Então ele não só intuiu, né, de maneira prévia a existência da União Soviética, como de outros, né, outros regimes totalitários e como se processam as coisas antes de regimes totalitários serem estabelecidos. Mas mesmo que regimes totalitários não sejam estabelecidos, sempre há lugares que se tornam verdadeiros laboratórios do movimento revolucionário, com esquemas como esse. Você tem a formação de grupos ideológicos radicais, você tem perseguições e assassinatos, você tem até suicídios, você tem a prática de terrorismo, de depredação de patrimônio público, queima de igrejas. Lá no Dostoiévski você tem a queima, eles queimam uma favela toda, eles depredam igrejas, né? São os demônios, não é mesmo? Mas era mais ou menos isso, né? Espero que esse pessoal consiga, né, intuir algo a mais do que simplesmente ficar falando da história como se fossem enciclopedistas. Beleza.